Queridos irmãos, todos nós temos expectativas para com relação à vida, resultados que nós queremos obter pelo nosso trabalho que a gente desenvolve, emagrecer talvez depois de uma dieta, músculos depois de atividades de força, família estabelecida depois de um investimento, conversão de alguém depois de um tempo de oração por essa pessoa, mas e quando acontece o contrário? A mensagem de hoje nós vamos refletir um pouco quando Deus frustra os nossos planos e o objetivo que Ele tem para nos realinhar, colocar o nosso coração de novo no objetivo certo. E eu quero começar essa mensagem trazendo para você uma reflexão da importância que é e deve ser de você fazer parte de uma igreja onde a Bíblia é exposta, onde a palavra de Deus é lida, onde a palavra de Deus é explicada e aplicada, de preferência de forma sequencial, como nós fazemos aqui na igreja. Porque o texto de hoje que nós veremos em Ageu é um texto muito difícil. É aquele texto onde nós olhamos e a gente fala, eu tenho dificuldade para crer nisso. Porque os meus pressupostos, aquilo que eu penso acerca de Deus, às vezes é contrário da forma como ele se revela. Esse é um dos textos difíceis. Conforme eu já mencionei para os irmãos, o livro de Ageu ele tem muita informação. Ele é condensado. E nós estamos indo aos poucos, basicamente, versículo, trecho a trecho, para entender um pouco melhor, porque hoje o que nós vamos refletir é quando Deus frustra os nossos planos. Aquilo que a gente está lutando, aquilo que a gente está tentando fazer, Deus vai lá e frustra. E ele é muito claro no texto, ele vai falar, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Você percebe que é muito difícil isso? E se você não está numa igreja onde a palavra de Deus é lida, explicada, aplicada e preferencialmente de forma sequencial como nós fazemos, esse talvez aqui é uma reflexão que jamais você ouviria, jamais pensaria. Tem um pensador que ele diz que quando você adora a Deus e Deus concorda em tudo com você, você não está adorando ao Deus verdadeiro. Você está adorando uma imagem que você mesmo criou para atender os seus desejos. O Deus verdadeiro, gracioso, majestoso, ele tem caminhos que são mais altos do que os nossos caminhos. Pensamentos que são mais altos do que os nossos pensamentos. Situações que nós, quando olhamos para a nossa realidade, a gente não consegue entender. Expectativa alta e pouco resultado, um resultado frustrante. E o texto que nós veremos hoje, Deus vai falar sim, e fui eu que fiz. Me adore. Então a gente gostaria de orar, pedindo para que Deus fale aos nossos corações nessa noite. E Ele possa realinhar o meu coração, o seu coração, para situações frustrantes, decepcionantes, dolorosas e as adversidades que a gente passa. Vamos orar? Pai, nós estamos humildemente com a Bíblia aberta para ouvir a revelação do Senhor, ouvir a sua voz aos nossos corações. E queremos de fato realinhar o nosso coração ao seu. Queremos sair daqui não como senhores, donos da razão, mas nós queremos, ao término dessa mensagem, nos prostrar diante do Senhor em adoração e dizer ao Senhor que muitas vezes a gente não entende, mas a gente o ama e ajuda-nos a crescer o nosso amor pelo Senhor. Nós cantamos verdades antes da mensagem muito difíceis. Talvez houve até mentira, porque nós cantamos que nós vamos entregar tudo ao Senhor. Senhor, nos ajude para que isso seja verdade. Nos ajude para que a gente não tenha mentido na hora que nós estávamos cantando. Nós cantamos também que nós somos felizes com Jesus. Senhor, ajuda-nos para que nós não tenhamos mentido nessa parte também. E que essa seja uma realidade da nossa vida. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às dúvidas, nós possamos sair daqui hoje à noite dizendo, eu sou feliz com o meu Jesus. Venha falar ao nosso coração nessa noite. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O livro de Ageu, então, após o povo retornar do exílio, Deus tem confrontado o povo
E hoje o que nós veremos do versículo 9 até o versículo 12 é que Deus pode frustrar os nossos caminhos. Deus pode fazer isso. E por que ele faz isso? Para corrigir as nossas prioridades e nos levar ao arrependimento. Leia junto comigo. Deus pode frustrar nossos caminhos para corrigir nossas prioridades e nos levar ao arrependimento. Nós já vimos aqui o esboço de Ageu. Irmãos, Ageu é tão rico, tão rico, tão rico, que nem eu já mencionei para os irmãos, a gente poderia talvez pregar Ageu numa mensagem só. Mas quando nós começamos a estudar, nós conseguimos ver quantas pérolas nós encontramos, quanto diamante nós encontramos nesse texto. E domingo passado eu havia apresentado o esboço de Ageu 1 para os irmãos, e haviam apenas 8 pontos. Nós veríamos, talvez aqui junto o 8 e o 9, e ao estudar de novo, refletir de novo, olhar de novo, a gente fala tem mais riqueza ainda. Então o esboço de Ageu, capítulo 1, ele fica da seguinte forma: a comunicação da palavra do Senhor por meio do profeta, a palavra vem. A culpa com justificativa espiritual, eles estão falando ainda não é tempo de reconstruir. Deus confronta, Deus fala para eles considerarem as consequências que nós vimos na mensagem passada. Deus chama eles para construírem o templo, e hoje nós veremos, a causa da disciplina, por que eles estavam em adversidade, e nós veremos a conversão de arrependimento do povo. O povo mudou. Na próxima mensagem nós veremos o consolo do Senhor e o início do trabalho, o trabalho começando. Ageu, então, capítulo 1, versículo 9 a 11, nós vemos aqui a causa da disciplina. A palavra do Senhor diz o seguinte: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Esses versículos vão mostrar a causa da disciplina. E nós vemos aqui uma certa expectativa do povo. Vocês estão trabalhando muito, mas vocês estão retendo pouco. E por que eles estavam com essa expectativa? Porque eles haviam sido levados para o exílio. E alguns profetas falaram: quando vocês voltarem para Jerusalém, Deus vai abençoar, Deus vai trazer fartura, Deus vai trazer prosperidade. E eles voltaram, só que agora eles não estão colhendo isso. Essa gloriosa esperança de uma abundância na agricultura não está se fazendo realidade. A realidade que eles estão encontrando é outra. O que o Senhor fala, o que você trazia para sua casa, está sumindo. A Bíblia diz que o céu não entregou o orvalho. Para nós, talvez o orvalho não faz muito sentido. Mas na região desértica de Jerusalém, o orvalho muitas vezes era tão valioso quanto a chuva. Eles esperavam, eles aguardavam, e Deus está falando: o céu reteve o orvalho. A terra não entregou o fruto. Houve uma seca que atingiu o trigo, atingiu o vinho, atingiu o azeite e todo o resto. Pensa numa realidade agrícola. Você está vivendo no campo, você precisa, você planta, você aguarda, você investe, e de repente o trigo vai embora, o azeite vai embora, todo o resto vai embora. E isso aqui era fundamental para a nação de Israel. Porque tanto o trigo como o azeite, todos esses elementos que foram citados aqui, eles serviam não apenas de alimento, mas também como remédio para o povo, como combustível para o povo. Eles precisavam disso. E esses 3 plantios aqui, fundamentais para o país, eles foram mencionados lá em Deuteronômio 28, onde a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Em Deuteronômio 28, Deus fala: eu vou dar azeite para vocês, eu vou dar trigo, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar. E eles estavam esperando muito, mas não tiveram, porque o trabalho foi prejudicado.
O trabalho foi improdutivo, infrutífero. Os planos não deram certo. Às vezes nós passamos por isso, não é verdade? Fazemos um planejamento. Nessa semana eu vou fazer isso, isso e isso, e ninguém vai me deter. E ninguém vai me deter. Deus fala, gostei dessa frase, vamos ver então. Não é verdade? Eu acho muito legal quando alguém estabelece um plano e fala assim, é isso aqui que vai acontecer. Eu acho que os anjos já dão risada. Eu acho que os anjos já sentam e começam a pegar a pipoca. Porque Deus fala assim, eu vou mostrar quem é Deus. Eu vou mostrar quem tem o controle de todas as coisas. É aquela velha história que eu mencionei para os irmãos. Um dia conversando com a minha esposa, batendo papo. E ela falou assim, nessa semana, olha a frase, nessa semana eu vou organizar a minha vida. E eu falei, interessante essa frase que você está falando. Porque você está se propondo a fazer algo que Deus não fez ainda. Como assim, Onéias? Porque Deus ainda está organizando o mundo. Ele não concluiu a obra. Quando nós tivermos novos céus e nova terra, todas as coisas estarão no seu devido lugar. Mas agora, nesse mundo, nós teremos o quê? Aflições. Aí ela já ficou quieta. Falei, mas é interessante você falar isso. Porque você está falando para Deus que Deus não concluiu o trabalho, mas você tem mais poder que ele, porque nessa semana a sua vida estará organizada. Ela falou, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque aí quando vem o improviso, vem aquilo que não é esperado, o imprevisto, aí a gente fica frustrado e a gente usa nessa expressão, eu estou decepcionado, eu estou frustrado com o que aconteceu, mas é porque a gente se propôs a fazer algo que Deus ainda não fez. E eu estou querendo dizer para Deus que eu tenho uma ideia melhor que a dele. Já que o Senhor não organizou a minha semana, nessa semana eu organizarei. Não é sério isso, irmãos? Mas é só uma frase. Aí a pessoa pode falar assim, mas não foi isso que eu quis dizer. Claro que não foi isso, mas essa frase veio da onde? Veio do entendimento correto das Escrituras? Ou veio dos ídolos do meu coração, que acham que eu tenho o controle das coisas? E agora vai tudo funcionar no meu tempo, da minha forma, e irmãos, os nossos planos não dão certo. O nosso PDCA, ele não funciona. E a gente recalcula e avalia e considera as consequências. Sabe por que que não estava dando certo? Porque o templo ainda não havia sido reconstruído. Porque Deus ainda não era prioridade. Porque vocês, Deus está falando, vocês estão preocupados com coisas que não são minhas. Vocês estão arrumando desculpas para deixar de fazer aquilo que deveria fazer. E Deus vai apresentar para eles a razão dessa disciplina, e aqui tem essas duas palavras que nos geram temor. Se você quiser marcar aí no versículo 9, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei. No versículo 11, nos campos e nos montes. O que diz aí? Provoquei. Você está vendo que não foi o acaso? Albert Einstein, ele tem uma frase muito legal, que ele diz assim, ó, Deus não joga dados. Como que a gente tem que usar o nosso vocabulário da forma correta? Que sorte! Achei que eu tinha perdido tal coisa. Que sorte! O policial não viu eu cometer uma infração. Que sorte! Consegui pegar o ônibus. Que sorte! Que fulano passou por mim, encontrei fulano no mercado. Não existe sorte. Existe um Deus soberano que controla todas as coisas. Amém? Um Deus que controla tudo o que acontece na minha vida. Irmãos, essas duas palavras aqui, elas me causam temor, porque Deus não apenas permitiu a adversidade do povo. Deus não apenas supervisionou a adversidade do povo. Deus não apenas deixou que acontecesse aquele sofrimento. A economia inflacionada, muito trabalho, pouco resultado, despensa vazia, olhando o campo, olha, estou trabalhando e o campo aqui não está produzindo nada, está tudo indo embora. Deus não apenas permitiu, Deus não apenas supervisionou, mas as palavras dizem que foi Deus que causou aquilo. Eu provoquei isso.
eu dissipei. E isso aconteceu dentro da perspectiva da aliança mosaica. Deixa Geu marcado, vá para Deuteronômio 28. Nós lemos parte desse capítulo na mensagem passada, e Deuteronômio capítulo 28, veja o versículo 15. Deuteronômio 28, versículo 15. Olha o que Deus está dizendo na aliança mosaica. Deuteronômio 28, versículo 15. Entretanto, se vocês não... Ele tinha falado se eles obedecessem, do versículo 1 até o 14. Versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje eu lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vamos ler até o 19, depois a gente vai para o 38. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados aonde? No campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que vocês fizerem. Versículo 38 e 39. Vocês semearão muito em sua terra, mas não colherão. Colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque azeitonas cairão. Veja que o que está acontecendo lá em Ageu é resultado da desobediência da aliança. O livro de Levítico, capítulo 26, versículo 20, fala que esse povo, a terra vai se tornar estéril, não vai produzir o seu fruto. Então a seca nas colheitas de Judá provém da maldição de Deus na agricultura, porque eles não estavam em conformidade com a aliança. E Deus, então, conforme eu mencionei, ele não apenas supervisiona, ele não apenas permite, mas ele provoca isso. Ele fala, vocês não vão colher. O trabalho de vocês vai ser infrutífero, a terra vai secar, vocês não vão conseguir. Porque a razão da disciplina, o fato deles estarem sendo disciplinados, é porque eles priorizaram a casa própria e negligenciaram a casa do pai. Nós vimos na mensagem passada que provavelmente eles estavam usando até o material do templo para reformar as suas casas. Eles não estavam preocupados com Deus. Inventaram uma desculpa. E é muito interessante que a palavra hebraica aqui para essa destruição, essa ruína que Deus fala, Deus fala assim, a minha casa está destruída. No hebraico é uma palavra muito parecida com a seca, porque enquanto eles estavam trabalhando e fala assim, ó, o meu campo está destruído, o meu campo está seco, o meu campo está improdutivo. Deus está usando a mesma palavra, porque a minha casa está destruída. Vocês têm que começar na minha casa, honrar a minha aliança, honrar o pacto, porque eu vou abençoar, mas vocês não estão considerando nem as consequências. O estômago, vocês não estão vendo o estômago chamar a atenção de vocês. Cada um está se preocupando com a sua própria casa, literalmente aqui, irmãos. Quando Deus fala, cada um está se preocupando com a sua própria casa. A ideia é que eles estão correndo para sua própria casa. E não é isso que a gente faz semana a semana? A gente faz o quê? Corre. Como é que tá a vida? Tô correndo. E aí? Tô cheio de coisas para fazer. E aí? Eu tô correndo. É isso que Deus está falando para eles. Vocês estão correndo muito. A razão das dificuldades é que o foco da vida estava na edificação dos seus próprios bens e não na edificação do reino de Deus. Vocês estão preocupados com seus sonhos. Eu. Para mim. Pense primeiro em você, porque se você não pensar em você, ninguém vai pensar. Seja a sua melhor versão. Chega no espelho e fale, eu sou o máximo. Eu. E não Deus. Deus sendo esquecido. Deus sendo usado como um amuleto. A música que nós cantamos em louvor a Deus, eu sou feliz com Jesus. Nós sabemos, o autor desse hino, quando ele fez o hino, ele havia perdido a esposa, ele havia perdido os filhos,
Ele está indo para o sepultamento que talvez nem existiria porque o navio afundou. Ele está indo com seu navio em direção lá para ter mais informações. E quando ele está passando com o navio no lugar que o navio que a esposa dele, os filhos deles estavam, que o comandante falou, foi aqui que aconteceu o tragédia do navio tal. Ele falou, minha família está lá, estava lá. Ele senta e ele escreve essa canção falando, eu sou feliz com Jesus. Irmãos, Deus deve ser o centro, pois dele, por meio dele e para ele não só a promoção é para Deus, não só a saúde é para Deus, que a doença seja para Deus, que a dor seja para Deus, que a adversidade seja para Deus, que ao abrir a despensa e o azeite está acabando, que seja para Deus. Deus frustrou os esforços deles, porque eles não estavam interessados na glória de Deus. Você passa por adversidades, você já passou por adversidades, eu quero te falar que você vai passar por adversidades ainda, tá bom? A gente segue a Jesus e Jesus é a verdade. E nós sabemos que aquilo que Jesus já falou, que no mundo nós teremos aflições, então a gente vai passar por adversidades. Eu quero fazer algumas considerações aqui sobre o sofrimento. Em primeiro lugar, todo sofrimento e adversidade é resultado do pecado de Adão. Lembra disso? Todo sofrimento, tudo que a gente passa é resultado direto do pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, nós não estaríamos experimentando dor, sofrimento e morte. Você tem que, quando você olhar para a sua adversidade, olhou para o seu campo, ele está seco, você fala, isso aqui já é resultado do pecado de Adão. Você tem que saber disso. Em segundo lugar, nem todo sofrimento e adversidade é resultado direto de um pecado particular meu. Nem tudo aquilo que eu passo é resultado de alguma ação direta que eu fiz de forma pecaminosa. Tragédias acontecem na vida. Pessoas morrem. Crianças morrem. Esta semana, 2 situações passaram. Crianças pequenas partiram. Que dor. Eu cheguei a orar já uma vez. Falar, Senhor, eu não quero carregar o caixão da minha sobrinha. Intervém, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Pequenininha ainda, 3 meses. A gente clamando ao Senhor. Não permita, Senhor. Deus foi gracioso e passamos por isso sem precisar sepultar um bebê. Mas tem pessoas que precisam sepultar o bebê. O que o bebê fez para merecer isso? Ele fez alguma coisa? Resultado do pecado de Adão. Nem todo sofrimento e adversidade que eu passo é resultado direto de algum pecado meu. Deus é soberano, Ele tem o controle sobre tudo o que acontece na nossa vida. Você precisa lembrar disso, que Deus é soberano. Eu preciso aprender a descansar. E não apenas isso, Deus é soberano, Ele é sábio e Ele é amoroso. Tem um livro da editora Nutra que diz, confiando em Deus, quando a vida nos aflige, golpeia e fere. E o autor vai abordar esses 3 atributos no livro. Leia esse livro. Confiando em Deus, quando a vida nos golpeia, aflige e fere. E ele apresenta nesse livro que Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas isso vai nos consolar? Em parte. Porque se Deus só tem o controle e ele não é bom, ele pode ser um carrasco, você concorda comigo? Porque se ele tem o controle de interromper o sofrimento e não interrompe, e agora? Deus é bom mesmo? O autor vai mostrar nesse livro que Deus é bom. Ele tem o controle e Deus é bom. E aí ele vai abordar a sabedoria de Deus. Deus, ele não comete erros. Ele sabe o que ele está fazendo. E aquela velha história. A Lu foi ser operada. Tá no médico, tá lá todo dia no hospital, né? E aí quando ela viu o médico, o testemunho dela, quando ela viu o médico operar, que legal. Ele sabe o que ele faz. Ela até falou que gostaria de vir hoje, mas teve algumas dores lá. O médico causou dor na Lu? Sim ou não? Causou bastante dor. Bastante dor. Deu remédio para aliviar as dores dela.
Mas essa dor que o médico causou nela, foi para o bem dela? Foi para o bem dela. Da mesma forma, Deus. Deus permite, Deus age, provoca dores em nós, nos alivia e nos consola. A gente vai ver na outra mensagem o consolo de Deus, mas isso é para o nosso bem. Uma outra verdade aqui, uma outra consideração é que alguns propósitos de Deus são revelados, enquanto outros são desconhecidos. A gente não sabe o porquê que a gente passa algumas coisas. A gente sabe que Deus está usando tudo para me tornar mais parecido com Jesus, para que eu tenha mais fé, que eu confie mais nele. Mas tem coisas, irmãos, que nós vamos morrer, guarda isso. Tem coisas que nós vamos morrer sem ter recebido as respostas. Jó, ele soube o porquê que ele passou o que ele passou? A gente tem alguma revelação de Deus, Deus falando assim, ó, Jó, chega aqui, deixa eu falar para você, é que veio um anjo aqui, e ele falou que você ia me abandonar, e eu falei para ele que não ia, e ele pediu autorização para judiar de você, e eu deixei. Deus não fala isso para Jó. Mas o que consolou Jó? Guarda isso. O que consolou Jó não foi a razão, não foi entender, não foi o intelecto. O que consolou Jó e o levou lá no final do livro a falar: eu me arrependo do que eu falei e eu me prostro no pó e na cinza. Falei de coisas que eu não sabia. O que fez Jó mudar de atitude? Foi ouvir as palavras do Senhor. Que palavras foram essas? De soberania. Deus falando: eu controlo tudo. Vai no mar, Jó. Vai no mar e observe o Jó, as águas. Todas essas águas que você está vendo do mar, Jó, isso aí tudo cabe na palma da minha mão. Onde você estava quando eu coloquei as estrelas do céu, Jó? Onde você estava quando eu fiz isso? Deus começa a falar que ele é soberano. E a voz de Deus, a palavra de Deus, consola o coração do sofredor e leva o sofredor ao pó e à cinza e fala: eu falei de coisas que eu não devia ter falado, Senhor. Me perdoe por isso. E Jó se transforma num adorador. Irmãos, alguns propósitos não vão ser revelados para nós. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas nos pertencem. Tem outro livro que se chama Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, onde relata vários sofrimentos no final de cada capítulo. Um daqueles sofrimentos que um pastor amigo nosso, de Cordeirópolis, uma doença também terrível, né, igual os nossos irmãos têm passado, uma doença chamada ELA, né? E que tem se agravado, tem trazido dificuldades. E era uma doença parecida com essas enfermidades, né? Que os nossos irmãos têm passado. Só que aquela doença era hereditária. E aquele homem havia perdido a esposa por causa da doença. E passou um pouco, ele descobriu que a filha dele estava com a doença também. E aí ele fala no livro, ele diz o seguinte, ele falou: eu entendi que os porquês não vão me consolar, a razão não vai me consolar. Irmãos, como aquilo de lá falou comigo, porque a minha mente é muito racional, 1 mais 1 é 2, linear. Os porquês não nos consolam, guarda isso, os porquês não nos consolam. Eu quero saber por que eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo. Talvez você não vai saber por que você está sofrendo, mas Deus está te chamando para adorar Ele no meio do sofrimento. As coisas reveladas pertencem a nós, e aquelas que não foram reveladas pertencem ao Senhor. E uma outra consideração aqui: interprete as dificuldades como chamados de Deus para o arrependimento dos pecados. Aquilo que você conseguiu identificar: eu pequei aqui no sofrimento. Entenda a sua adversidade. Deus está te chamando para confesse esse pecado, abandone esse pecado e me siga, e tenha comunhão comigo. Às vezes a adversidade, o castigo, a disciplina são alertas de Deus. Para Deus está nos chamando a uma comunhão com Ele. Então Deus fala para a nação de Israel. Deus fala: eu provoquei. Eu dissipei. É eu que estou disciplinando. O livro de Hebreus, capítulo 12, que nós já estudamos aqui na igreja, Deus fala que Ele disciplina a quem Ele ama. É tão difícil disciplinar os nossos filhos. Hoje eu falei para um deles: não faz mais isso. Faz tempo que o pai está falando. E se isso aqui acontecer, alertas que eu estou dando, não faz isso. Não é que eles estavam desobedecendo. Antes era: toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, mas não estão ouvindo. Filhos que não ouvem são o quê?
disciplinados, para que o coração seja alcançado. Você não está ouvindo os alertas. Se isso aqui acontecer, o que vai acontecer com você? Vai haver disciplina. O pai quer fazer isso? Não. Você quer isso? Não. Mas se isso acontecer, você será disciplinado. Já entendi o recado. Parou. Entenda os alertas de Deus na forma de disciplina, de adversidade. Deus alertou o povo. E aí, olha o que o povo faz no versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque, e todo o restante do povo, o que eles fizeram? Obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. O que os líderes fizeram? Destaque aqui para Zorobabel e Josué. Os líderes obedeceram, eles ouviram. Eu mencionei, talvez na primeira mensagem de Ageu, que Ageu foi um dos poucos profetas que teve o privilégio de pregar e o povo já reagir em obediência. A maioria dos profetas não, eles falavam, vai acontecer isso, o povo não ouvia, foram pro exílio, vocês vão ficar tanto tempo aqui, não, a gente já vai voltar, né? Eles não ouviam, mas Ageu, ele foi um dos poucos que trouxe a mensagem do Senhor e o povo imediatamente obedeceu. A chave do sucesso aqui de Ageu foi encontrar dois líderes entregues a Deus, compromissados com Deus. Se Deus mandou, eu estou aqui para obedecer. Esses dias foi muito legal lá em casa, eu não lembro se foi sábado à tarde, eu acho que foi sábado à tarde, a gente chegou de algum compromisso, eu e o Samuca, e aí a gente almoçou, falamos, vamos deitar, né? E aí as crianças quiseram deitar com a gente na cama, então tava todo mundo lá, e aí a Má pegou e falou assim, se ficar muito agito aí, né, vocês não vão ficar aqui na cama, né, então um de vocês aí vai ter que sair, falou alguma coisa assim, e aí foi legal que o Samuca falou assim, mãe, dê a ordem, porque se você não der a ordem, eu vou ficar aqui, que eu quero ficar aqui. A Sarinha queria ficar ali também. Eu achei legal que ele falou, é só dar a ordem. Se você der a ordem para mim sair, eu saio. Mas se você não der, eu quero ficar aqui. E eu ficarei, né? E a Sarinha queria ficar também. Prontidão em obedecer. A Sarinha, ela tem bastante energia. E às vezes eu faço alguns testes com ela. Às vezes ela tá na sala, tá no quarto, tá em algum lugar, tá aqui, né? Sarinha! Olha o tom de voz. Ela já fala assim, sim, papai, o que foi? Filha, o pai te ama demais, meu amor. Ai, pai, que susto. Ai, eu achei que você ia brigar ou era alguma coisa. E aí foi muito legal esses dias. Eu tava na cozinha, eu falei, Sarinha! Ela, oi, papai. E ela já foi levantando, né? Eu falei, só para dizer o quanto você é preciosa para mim, o quanto eu te amo, né? Ela, tá bom, papai, já tava indo aí. Eu falei, é isso aí, filha, prontidão em obedecer. Falei, parabéns. Fui lá e tive mais uma conversa com ela. Falei, parabéns. Não sabia o que era, mas prontidão em obedecer. Zorobabel e Josué, essa prontidão, é isso que Deus está falando? É essa ordem que Deus está dando? É isso que nós vamos fazer. Perceba a diferença desses líderes para o rei Jeoaquim, quando Jeremias chegou para ele e falou do exílio. Olha a diferença. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escriba e atirava no braseiro. O que ele estava atirando no braseiro? A palavra de Deus. Enquanto o profeta estava falando, estava transmitindo o recado de Deus, vai acontecer isso com Jerusalém. Vocês vão ser levados no exílio. O rei pegava a palavra de Deus e cortava e jogava no fogo, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras não se apavoraram, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse. Rei, por favor, não queime! Ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramel, filho do rei, a Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. No entanto, o Senhor os tinha escondido. Olha a diferença.
de líderes da nação do povo. Enquanto uns ouviram e obedeceram, o outro ouvia e rasgava. Pessoas falando, rei, por favor, não faz isso. Ele continuou fazendo. Mandou prender os profetas. Não deram atenção. O texto fala que, além dos líderes, o povo obedeceu. O texto diz que todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Eles reconheceram a palavra de Deus por meio do profeta. E olha que interessante, o povo estava vindo da onde? Do exílio. Eles queriam ouvir a Deus. O profeta Ageu foi o primeiro profeta que Deus levantou para falar em Jerusalém agora, pós o exílio. O povo queria ouvir a palavra de Deus. Você veio hoje aqui para ouvir o quê? A palavra de Deus. Você não quer saber o meu pensamento. Você não quer saber o que eu acho. Você não quer saber o que eu creio. Você quer falar, Enéas, abre a Bíblia e fala o que Deus diz. E eu estou aqui com o coração, buscando ter um coração de prontidão para obedecer. Se preciso for, eu vou rasgar as minhas vestes. É isso que Deus faz. Deus, o Senhor está dando uma ordem para mim? Se é ordem, estou aqui para obedecer. Após ouvirem a palavra de Deus, o povo reorganizou a vida e falaram primeiro Deus, depois os outros. Eles não foram apenas ouvintes, mas eles foram praticantes. É por isso que quando a gente termina a mensagem, nós temos aplicações. Nós temos, e eu tenho colocado lá para transformar. O que Deus quer transformar na minha e na sua vida? É o último slide da mensagem sempre. Depois de tudo que nós ouvimos, o que Deus espera, o que Deus quer à luz desse texto mudar na minha e na sua vida? Querido, leia junto comigo essa frase, leia junto comigo. O problema não é que ouvimos pouco, é que praticamos pouco. Não é que a gente ouve pouco a palavra, a gente ouve bastante. Nós ouvimos 40 minutos aqui, 50 minutos, nós ouvimos durante a semana, nós cantamos, nós fazemos devocional. O problema é que nós praticamos pouco a palavra. O problema é que se cada vez que a gente participasse de um GC, de uma devocional, de uma pregação, do estudo bíblico, a gente tirasse uma lição, irmãos, uma lição, e colocássemos em prática, a nossa vida no final do ano ia ser muito diferente. O problema não é que a gente ouve pouco. O problema é que a gente pratica pouco. Queridos, não adianta apenas ouvirmos a palavra. Se nós temos apatia, tanto faz isso aí que Deus está falando. É interessante, mas não é para mim. Por isso que às vezes alguma mensagem a gente termina, conversa com a pessoa do lado. O que você vai levar? Tentar intensificar, tentar fortalecer para que a gente saia daqui não de forma indiferente. Porque apatia para com a palavra de Deus é ateísmo na prática. Indiferença para com a palavra, ouvir a palavra e não colocar em prática, é ateísmo na prática. É na prática eu falar, Deus não existe. Deus não faz diferença para mim. O povo temeu o Senhor. O povo demonstrou reverência, respeito, algo que nos lembra do que aconteceu na igreja de Jerusalém, 3.000 pessoas, e a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Tá lindo o culto hoje, bastante pessoas. Quantas almas nós temos aqui? E quantas delas têm temor de Deus? Quantas? Será que o nosso cônjuge, nossos filhos, eu? Será que nós temos esse temor? E aí, irmãos, como saber se eu ouço a Deus? A fé que se manifesta em arrependimento de pecado e obediência são evidências de alguém que ouviu a palavra de Deus. A palavra ouvir no hebraico tá relacionada a obedecer. Quando eu ouço a Deus de verdade, eu obedeço. Então a fé que se manifesta em arrependimento de pecado e obediência são evidências de alguém que ouviu a palavra de Deus. Olha o que o texto diz em Jeremias, em 2 Samuel. Samuel, quando vai confrontar a Saul, ele diz, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Saul, Deus está preocupado com sacrifício, Saul. Saul, acorda, Saul. Será que Deus está preocupado com o dízimo que você vai entregar aqui, Saul? Deus está preocupado com o seu coração, para que você obedeça a ele, Saul. E ele continua, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação, de feitiçaria em algumas versões. A arrogância é como o mal de idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, Saul, Deus vai te rejeitar como rei. Queridos, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos o quê? Praticantes. O Senhor falou, está falado, eu vou obedecer. Consigo talvez entender plenamente? Não, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Não entendo, mas eu confio. Eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. Não sejamos indiferentes, inertes, passivos, obedeçamos o Senhor, coloquemos Deus, a sua obra, em primeiro lugar. Tenhamos temor de Deus como o povo teve, que a gente pare de apresentar desculpas. Depois, Deus. Outros, Deus. Quando eu tiver mais tempo, Deus. Paremos de apresentar desculpas a Deus e vamos obedecer a Deus imediatamente. Ajuste, querido, a sua vida. Ajuste a sua vida. Ajuste a sua agenda. Deus em primeiro lugar. Confie nele. Se arrependa dos seus pecados, obedeça. Nós temos a tendência pecaminosa de priorizar a nossa própria vida. Primeiro eu, depois Deus. E Deus fala, não. Primeiro eu. Eu sou o único digno de adoração. Não é você. Não é você. Eu sempre uso exemplos de crianças. As crianças, elas nascem achando que elas são Deus. A Safira já está achando que ela é Deus. Sabia? A Safira, ela quer falar para a mãe dela a posição que a mãe dela vai dormir. Quem é mãe sabe disso. A Safira está querendo dizer para uma mulher de algumas décadas de vida a posição que ela deve dormir. E nós já estamos começando o trabalho de ensinar a Safira que ela não está vindo aqui para ser servida aqui nesse mundo. Ela está vindo aqui para servir. Está vindo aqui para obedecer. Está vindo aqui para honrar. Está vindo aqui para entender que existe um Deus, que ela vai precisar colocar o coraçãozinho dela em sujeição, em submissão para adorar a esse Deus. E a gente está começando a ensinar ela no ventre. Filha, não é você que manda, filha. Não é que você decide. Não é o que você quer. É o que Deus quer. Depois é o que o papai e a mamãe querem. Nós temos a tendência desde cedo de priorizar a nossa própria vida, a nossa própria agenda. Nós crescemos assim, nós nos tornamos adultos assim. Primeiro eu. O tema aqui desses versículos que nós vimos hoje não é disciplina. Não, guarda isso aqui. O tema desses versículos aqui que nós vimos hoje não é disciplina. É realinhamento para a glória de Deus. Deus está usando a disciplina para realinhar o coração do povo para adorar a Deus. Deus deixou claro lá em Deuteronômio 28. Se me obedecerem, colheita. Se me desobedecerem, seca. Se eles obedeceram, eu provoquei a seca, porque eu quero o coração de vocês. Eu quero que você me adore. Eu quero que você me priorize. Eu quero que você diga, Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Eu quero que você diga, eu sou feliz com Jesus. Querido, se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, aqui na terra, eu te pergunto, por que você quer ir para o céu? Se você não colocar Deus como primeiro lugar e dizer, Deus, o Senhor é o que eu mais amo nessa terra aqui, mais do que a minha esposa e o meu esposo, mais do que os meus filhos, mais do que o meu emprego, mais do que o meu carro, Senhor, o Senhor é o objeto do meu maior amor. Eu te amo e abro mão de tudo por ti, Jesus. Aí faz sentido você querer ir para o céu. Sabe por quê? Porque lá no céu só vai ter Jesus. As pessoas não vão se casar ou se dar em casamento. O Samuca não vai chegar lá no céu, ô papai, que bom que você está aqui. Ele vai ser o meu irmão adorando ao Cordeiro. Lá a gente não vai chegar com carro, a gente não vai chegar com casa, com plano de saúde, com Netflix, com celular, com nada. É Jesus, é Jesus. A seca em Ageu não é aleatória, é aliança. E aí quando Jesus vem, ele faz uma nova aliança por meio do seu sangue.
Através do sacrifício de Jesus, nós podemos viver para a glória de Deus. Você pode sair daqui hoje com seu coração realinhado por causa de Jesus. Você pode sair daqui hoje chegando para Jesus e falar: Jesus, eu tenho me preocupado muito comigo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a realinhar o meu coração e tudo que eu fizer. O povo não estava vivendo para a sua glória, o povo não estava construindo o templo. Mas eu entendi, Jesus, que no Novo Testamento agora, o comer e beber também pode ser para a sua glória. Então, Deus, eu quero sair daqui vivendo para a sua glória. Eu quero conversar ali fora vivendo para a sua glória. Eu quero fazer negócios amanhã para a sua glória. Eu quero ir para o hospital amanhã, Senhor, para a sua glória. Eu quero casar para a sua glória. Quero ter filhos para a sua glória. Como a gente ouviu hoje de manhã, eu quero passar pelo sofrimento para a sua glória. Através de Jesus nós podemos. Então, à luz do que Jesus fez para transformar, o que Deus espera de nós? Algumas lições práticas aqui. Em primeiro lugar, avalie o seu plantio. Avalie. Primeira coisa, avalie aquilo que você está plantando e avalie aquilo que você está colhendo. Olhe para as suas consequências. Olhe para a sua colheita. Olhe para as consequências que você tem experimentado. Em segundo lugar, examine as suas prioridades. Quem é prioridade? O problema do povo não era trabalho, eles estavam trabalhando. O nosso problema não é trabalho também, a gente trabalha muito. O problema é que Deus muitas vezes não é o primeiro lugar. É falta de prioridade correta. Eles tinham tempo. Você já ouviu aquela desculpa assim, ó? Não, eu não... Sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Ah, você não foi no GC essa semana, né? Não, eu não fui. Por que você não foi? Porque eu não tive tempo. Você já ouviu essas respostas? Tempo nós temos. É que nós priorizamos outras coisas. Por que você não fez devocional essa semana? Não tive tempo, a vida corrida. Não, é que você priorizou outras coisas. Porque 24 horas todos nós temos todos os dias. E a gente pode fazer escolhas dentro dessas 24 horas. Examine as suas prioridades. Em terceiro lugar, interprete as dificuldades como chamados a arrependimento. Interprete aquilo que você está passando, sofrendo. Não tente entender muito o porquê você está passando. Tente entender o para quê. Isso muda tudo, tá? Pare de focar no porquê. Por que eu estou passando isso? Foque no para quê. Para que Deus está me permitindo isso? E aproveita para se aproximar dele. Não desperdice a sua dor. Irmãos, a dor, ela é uma bênção. A dor é uma bênção. Porque a dor revela que existe um problema maior. Certo? Tá doendo alguma coisa aí na sua vida hoje? Ela tá só revelando que tem algo maior aí. Não desperdice a sua dor. Não desperdice. Deus disciplina quem Ele ama. Se você tá doendo e você não tá adorando, vai endurecer o seu coração. Vou repetir a frase. Se tá doendo e você não está adorando, teu coração vai se tornar duro. Mas se está doendo e você está buscando se arrepender dos seus pecados e ter comunhão com o Senhor, isso vai estar te levando à transformação, cada vez à semelhança de Cristo. Quarto lugar, pare de dar desculpas espirituais. Confessar significa dizer a mesma coisa. Deus, o fato é que tempo eu tive, Senhor. Tempo eu tive e eu não quis te buscar, eu preferi o Netflix. Pare de dar desculpas. Pare de falar assim: Deus, eu pequei, ai que nojo que eu fiquei do pecado. Fala para Deus, tenha coragem de dizer: Deus, eu pequei, eu gostei dessa desgraça, tenha misericórdia de mim, porque senão eu vou voltar a praticar. Seja sincero, seja transparente. Em quinto lugar, creia na palavra, aquilo que você ouve, creia. Arrependa-se e obedeça. A evidência maior de alguém que ouviu a palavra é a obediência. Como saber que um filho obedece o pai? Quando ele está ouvindo. Ou melhor, como saber que ele ouve o pai? Quando ele está obedecendo. Então, qual a maior evidência que nós temos de ouvir as instruções de Deus? É quando nós obedecemos. Tenha temor de Deus. Nós vivemos uma geração irreverente hoje em dia, não é verdade? Uma geração
indiferente. Tenha temor de Deus. Não brinque com o Senhor. Não brinque. Tenha temor de Deus. E por fim, influencie outros para a vontade de Deus. Zorobabel e Josué se levantaram. É com a gente. O que o povo fez? É com a gente. Se levante, irmão. Se levante. Influencie outros. Chame outros. Converse com outros. Na hora que a gente estava no culto aqui, eu estava pensando, domingo de Páscoa é um domingo especial, não é? Alguns irmãos vão estar lá no acampamento. Mas eu estava pensando aqui, quem sabe para domingo você ligar para alguém e falar, vamos fazer um café de Páscoa aqui em casa? Cola aqui. Vamos cantar uns cânticos, vamos adorar a Deus. Olha que legal, você não precisa esperar a agenda da igreja. Seja igreja. Ligue para alguém, converse com alguém. Vamos organizar um café de Páscoa aqui? 2, 3 pessoas. A gente louvar a Jesus. Influencie outros. Queridos, Deus não queria a destruição do povo, mas Ele queria a restauração dos corações. Você está vivendo uma vida frustrante, uma vida seca? É hora de parar e reavaliar a sua vida, se aproximar do Senhor, e se tiver que realinhar alguma coisa, realinhe. Amém? Vamos orar? Senhor, te damos graças pela sua palavra. Te damos graças porque o Senhor não desiste de nós. Te damos graças que o Senhor é paciente para conosco. E te damos graças porque o Senhor usa as circunstâncias e as adversidades para nos ensinar. Nós vimos hoje aqui que o Senhor pode até frustrar os nossos planos. Nós podemos passar dificuldades. Mas o Senhor está agindo em todas as coisas porque o Senhor quer uma adoração genuína, uma adoração sincera, verdadeira. O Senhor quer corrigir as nossas prioridades, o Senhor quer nos levar ao arrependimento. De tudo que nós ouvimos hoje, nos ajude a colocar em prática e sairmos daqui compromissados em dizer que de fato vamos entregar tudo ao Senhor, que nós somos felizes com o Senhor, que nós confiamos no Senhor e que nós o adoramos mesmo na seca. Mesmo na seca. Ajuda-nos, ó Pai, a priorizar o Senhor e a sua vontade. Obrigado por Jesus que morreu na cruz no nosso lugar, abriu o caminho, temos acesso ao Pai e podemos, através de Cristo, reorganizar a nossa vida e tudo o que fizermos, Senhor. Não é a construção de um templo, é a construção de vidas e famílias ao redor de Jesus. Então ajuda-nos a comer e beber para a sua glória. Pois do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas, e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.